Olá, tudo bom? Então, eu sou a Rosário Mozo, né? E nós somos da Zeta Terapeutas Integrados, né? E hoje nós temos um slogan que na verdade nós ajudamos você que está insatisfeito a criar uma nova realidade, tá? Então, esse é o nosso novo processo de que a gente pode criar uma nova realidade se a gente se trabalha internamente, né? Hoje nós estamos apresentando, então, a dinâmica, que é a número 28, tá? Que tá bem legal, tá? E hoje, na verdade, o tema da dinâmica hoje é distanciamento e separação, tá? É um tema de que muitas pessoas às vezes estão separadas porque aconteceu de toda essa quarentena estarem separadas, mas não somente separadas especificamente porque tem problema de separação, né? Ou mesmo brigando porque estão brigando e acabam se separando, ou já queriam se separar antes da quarentena e entrou a quarentena e piorou a coisa ou melhorou a coisa, né? Mas também a separação com teus negócios, né? A separação de você querer sair e não poder, né? Então, assim, existe uma série de separação. A separação, os distanciamentos, eles acabam sendo muito amplos, né? Então, e um processo, às vezes, que a gente não se dá conta, né? E que isso acaba influenciando de uma maneira muito grande na nossa vida, tá? Então, hoje, nós estamos trabalhando. Então, se você entrou agora, se você não conhece a dinâmica, nós temos várias dinâmicas, né? Tem um processo que você vai poder enxergar as dinâmicas, prestar atenção nelas, né? Interagir. E tem os grupos para você poder entrar no WhatsApp, em todos os lugares que você é, pode entrar e começar a saber um pouco mais de como funciona todo esse processo, né? Então, vamos lá, que vamos começar, então, o tema de hoje e vamos começar hoje falando do que foi feito. Então, o que se faz na dinâmica para aqueles que estão entrando agora, não estão sabendo muito como é que acontece, né? A dinâmica a gente trabalha com um grupo de pessoas, né? E nós pegamos o tema em comum de que cada pessoa tem, e esse tema em comum a gente trabalha e vai trabalhando com terapias quânticas, vai liberando esses processos para que você consiga realizar o que você realmente precisa realizar, né? Na verdade, a gente não só apaga, como também integra coisas importantes para a gente poder ter recursos internos, né? Para a gente poder se movimentar. Então, vamos lá. Então, hoje eu quero começar, já que começa com essa parte mesmo nossa dos relacionamentos, que não deixa de ser uma situação de relacionamentos, né? Porque distanciamentos e separações é tudo essa questão do relacionamento. Então, eu encontrei umas partes aqui muito legais e que tinha a ver com todo o processo de cura que foi feito hoje com as pessoas que estão participando da dinâmica, tá? Então, diz assim, ó, tu és importante. Cada homem é importante para o outro homem. Porque cada um nasceu para preencher a necessidade do outro. Então, isto aqui é muito fantástico. Porque, na verdade, o que diz aqui? Diz que nós nascemos para preencher a necessidade da outra pessoa. Então, as relações das pessoas é muito importante. A relação de pai e filho, de mãe e filho, de marido, de mulher, né? De amizades, de trabalho. Então, tudo é em função de que nós somos importantes para as outras pessoas e as outras pessoas são importantes para nós, né? Então, isto acaba trazendo uma abertura muito grande. A partir do momento que as nossas relações são importantes e que nós fazemos parte e somos importantes para o outro, né? É como que muda alguma situação dentro de nós. Porque muitas vezes, muitas pessoas, às vezes, quando entram em depressão, ficam pensando, mas para que eu estou aqui? Né? Qual é a função de eu estar vivendo agora, nesse momento? Né? Mas, na verdade, se você está aqui, é porque você é importante para alguém. Né? Senão, você não estaria aqui. Quando a tua missão aqui na Terra acaba, você vai embora. E não é um pretexto se você vai pegar coronavírus e vai morrer. É que se você pegou coronavírus e vai morrer, é porque você tinha que morrer naquela hora. Né? Você já estava pronto para isso. Então, o considerar de que você não é importante
é entre aspas, porque você é importante para alguém. E por isso que você está aqui, né? E alguém é importante para você. Então, isso é muito legal. Achei que tinha muito a ver com o tema de hoje, já que era um tema das questões de separações, né? E de distanciamento. Tá. Então, o que saiu hoje, né? Uma outra frase também, que eu gosto muito, e que também acabou saindo muito, que acabou saindo? Saindo a questão de a gente equilibrar e balancear tudo, tá? Balancear em que sentido? Ter um balanço de tudo. Então, isso é uma lei, tá? Existe uma lei hermética, que se chama a lei do ritmo, tá? E essa lei do ritmo diz que tudo que sobe, desce e sobe e desce. O que a gente pode fazer quando a gente equilibra essa lei, né? A gente não ter umas pontas muito altas nem muito baixas. A gente entrar num parâmetro intermediário, tá? Então, deixar essas curvas mais leves. Então, o que acontece? E aqui, todo o processo de hoje, toda a cura que a gente fez hoje, ele foi em função do balanço, tá? Do equilíbrio entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, né? O equilíbrio, o que é o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo? O hemisfério direito, na verdade, ele é a parte da criação. O hemisfério direito, né? É a parte mais lógica, né? Então, a gente acaba trazendo essa lógica, né, porque tem a parte nossa consciente e tem a nossa parte inconsciente. Então, essas duas partes têm que estar equilibradas. Se a gente não tem essas duas partes equilibradas, a gente não consegue trabalhar e não consegue ir em frente, porque senão é sempre uma parte que te leva e a outra fica para trás, tá? Então, nessa parte dos balanços, né, e também equilibrar o feminino e o masculino, né, saiu uma lei que também é muito legal, que é uma lei da criação. Tá? Então, eu vou ler para vocês a lei da criação, que eu acho que também tem muito a ver com tudo isso que nós estamos falando hoje, tá? E com o tema e com as correções que saíram hoje. Então, essa lei é até legal, se você puder anotar, presta atenção, né? Presta atenção para que você consiga entender realmente o que quer dizer esta lei, tá? Então, diz que tem uma única lei na criação. A grande arte é simples. Meu universo é uma grande arte, porque é simples. A grande arte está balanceada. Meu universo é arte, consumada, porque é simples e balanceada. Meu universo é uno, onde muitas coisas têm medidas majestosas, onde muitas coisas têm medidas muito sutis para os sentidos. Não obstante, eu não tenho uma lei para as coisas majestosas e outra para as coisas que estão mais além dos sentidos. Tenho uma única lei para todas as coisas que criei. Essa lei requer uma só palavra para mencioná-la. Por isso, escuta-me quando te digo que a única palavra da minha única lei é balanço. E se o homem requer duas palavras que o ajudem a conhecer a função dessa lei, essas duas palavras são intercâmbio balanceado. E se o homem ainda necessitar de mais uma palavra para ajudá-lo a conhecer a minha única lei, dá-se-lhe-á outra, a terceira palavra. E a terceira palavra é intercâmbio rítmico balanceado. Então, o que quer dizer isso? Tá? Não existem leis para coisas grandes nem para coisas pequenas. A lei do universo é única e é uma única lei. E essa única lei é um balanço. E ele é rítmico.
É um balanço que tem que subir e tem que descer, tem que subir e tem que descer, tem que subir e tem que descer. Então, nós estamos agora em que situação? Nós estamos aonde? Na subida? Não, nós estamos na descida. Se nós estamos na descida, vai subir. Não tem como. Porque você não consegue se colocar o tempo todo em baixa. Você vai ter os momentos de subida e vai ter os momentos de descida. O que você faz para que esse ritmo ele não seja enlouquecido, para que você não entre numa roda, né? Que está lá em cima e está lá embaixo, está lá em cima e está lá embaixo. É você, não sei, acho que saiu de... Ah, agora parece que perdeu a conexão, né? Voltou. Você tem essa parte, né? Que você acaba tendo esse ritmo, né? Então, o que acontece? Se a gente se prepara, se nós estamos em baixa agora, tá? E a gente se prepara para o que vem, quando vem a subida, a gente está preparado. E não se desesperar agora. E aí, quando vem a subida, você também está desesperado. Então, você sobe igual, porque é uma lei, e é um ritmo, só que você não consegue atingir tudo porque você não fez a lição. Então, é como se te dessem, em vez de nota 10, você ganha nota 5, ou ganha nota 2. Né? Então, você acha que ficou tudo ruim, mas não ficou tudo ruim. Você teve uma subida. Só que você não a percebeu, porque você não se preparou. Tá? Então, qual é a questão aqui? O que nós colocamos? Colocamos recursos para que você possa se preparar para essa subida, né? Se preparar em todos os sentidos. E aí vem a questão mesmo dos relacionamentos, né? Vem a questão dos trabalhos, vem a questão do distanciamento de um trabalho. Muitos trabalhos a gente estão fechados porque não se podem abrir, né? Ou mesmo quando são eventos, coisas assim, tem que se modificar isso, né? Mas o que a pessoa tem que fazer? Ficar desesperada? Não. Tem que planejar as coisas para ver o que vai acontecer. E numa hora vai poder se fazer eventos. Não quer dizer que os eventos nunca mais na vida vão poder se fazer. Sim, vão. Mas, de repente, por que não criar novas situações? Por que não criar novas propostas? Né? De que se pode... E talvez ele não baixe tanto. Né? É aí que está o ritmo, que tem que ser balanceado. Né? Porque hoje muitas empresas ficaram arruinadas, não estão conseguindo fazer mais nada. Por quê? Porque elas não pensaram nessas situações. Então, não quer dizer que não baixou para todo mundo, mesmo para as pessoas que já estavam e que não dependiam de abrir um negócio, né? Porque o conjunto do todo está baixo. Então, esse conjunto do todo vai acabar fazendo esse processo. Deixa eu ver que eu vou clicar no negócio aqui, que está me dando um baita de um problema. Peraí. Tá? Então, é essa questão que a gente tem que resolver e ver como é que vai se conseguir ir em frente com isso. Tá? Então, estão entendendo o que eu estou falando? Porque, às vezes, se vocês não entendem, às vezes eu entro nos processos que vocês acabam não entendendo, deixem mensagens, tá? Falem pelo YouTube, ou falem pelo WhatsApp, né? Entrem nos grupos nossos e comentem. Se vocês não entenderam determinadas coisas, perguntem, né? Às vezes a sua pergunta pode ser interessante, porque às vezes eu fico falando de alguma determinada coisa e não consigo saber se a outra pessoa que está do outro lado está conseguindo entender o que eu estou dizendo, tá bom? Então, muito bem. Então, o que saiu em questão disso, tá? Qual foi a situação dessa vez, né? Eu pensei, não sempre vamos, às vezes, né? Aqui é um processo de investigação. Então, a gente tem um problema determinado e vai investigar aonde que aconteceu esse determinado problema. No caso de hoje, o que aconteceu, na verdade, ele não foi para nenhum evento determinado, tá? Ele foi para o evento que nós estamos vivendo agora. Tá? Então, são 2 meses antes. Então, é realmente a questão que a gente está vivendo da quarentena. Então, vamos solucionar isso e de que maneira
é solucionar isso? E de que maneira sanar isso para que nós consigamos ter melhores, né? Não continuemos ficando em choque, não continuemos, porque às vezes, quando vem uma situação dessas, às vezes os medos impedem de a gente tomar ações, né? Os medos às vezes são tão fortes que muitas pessoas ficam em choque. Algumas pessoas não sabem o que fazer. Outras se põem a fazer que nem loucas, né? Então, cada um tem uma reação a um choque, a uma determinada situação, né? Mas, às vezes, também, uma das coisas que saiu, que foi muito interessante, foi para identificar o que realmente está acontecendo, tá? Então, a minha sugestão é, escreve ali para identificar a realidade, tá? Então, o que é identificar a realidade? E separar as coisas. Porque o que acontece? Nós temos um inimigo comum, tá? Que o inimigo comum é a quarentena. Ela está impedindo de muitas coisas. Está impedindo a nossa liberdade, de poder sair, de poder se conversar com as outras pessoas, de poder ir em festa, de poder, né? De poder ir no cinema, de poder ir no shopping, de poder ir no mercado tranquilamente. Então, assim, ela está impedindo uma série de coisas na nossa vida. Ela está limitando uma série de coisas na nossa vida. Uns sentem mais, outros sentem menos. Mas, de qualquer maneira, ela está limitando. Certo? Ainda tá limitando nossas entradas muitas vezes, né? A parte econômica, muitas pessoas estão vivendo uma parte econômica muito preocupante. Talvez não está sentindo tanto quem era aposentado, né? Ou alguma coisa assim, mas quem estava no mercado de trabalho, lógico que está sentindo, né? Com mais intensidade, com menos intensidade, mas não importa, está sentindo, tá? Então, o que disse para fazer? Que, na verdade, é para anotar e separar em duas colunas ou até mais. Então, qual é a situação que eu estou vivendo? Qual é o meu problema real? Eu estou tendo problemas de separação, tá? Eu quero matar minha mulher porque não aguento mais ela, está me incomodando demais. E o que acontece também? Tem muitas entidades que estão vindo. E não somente estão as entidades. Porque o que você não veja as entidades não quer dizer que elas não estejam, tá? Que você não veja teus antepassados não quer dizer que eles não estejam, tá? Porque nós temos a nossa árvore genealógica e nós achamos que o nosso antepassado, nossa bisavó, tataravó, ou todos os outros que nós temos na nossa linha de ancestralidade, tá? Que eles estão longe de nós, tá? Nós achamos que eles estão lá no passado, mas você está se enganando. Porque o tempo não existe. Nós não vemos, que é uma coisa diferente. Agora, que exista é outra coisa, tá? Então, o que aconteceu? Se, por exemplo, uma bisavó teu, que não é nada estranho, nem um bisavó, nem um tataravó, tenha vivido na guerra, tenha vivido com tuberculose, né? Teve tempos que as pessoas morriam com tuberculose com 21 anos, né? Então, muitas doenças mataram muito. E se um dos teus parentes, um da tua árvore viveu isso, você acha que não está aqui desesperado? Claro que está. E é por isso que muitas vezes você sente isso. Muitas vezes você está sentindo que às vezes você está contente um dia, no outro dia você não está contente, e aí é o ritmo. Um dia está contente, no outro dia não está contente. Um dia está contente, no outro dia não está contente. Né? É esse balanço que se faz. Então, mas por quê? Porque você não está identificando. Você não está identificando exatamente o que está acontecendo, porque você mistura tudo e acha que tudo é você. Acha que é tudo teus problemas. E geralmente a gente tem a intenção de colocar as coisas em um determinado lugar. Talvez é o lugar mais fácil. Então, tem a esposa ou o marido, e diz, então vou botar a culpa tudo nele, né? Que é a coisa mais fácil que tem. Então, começa a brigar entre eles, entre você, outros filhos, ou coisa. Por quê? Porque você não está conseguindo identificar aonde está o problema. Né? E quando, na verdade, o que está dizendo aqui? É para se unir. Então, se você tem um negócio, você, às vezes, não é sozinha nesse negócio. Às vezes, você tinha várias pessoas.
Junta essas pessoas. Talvez não se juntem com coisa, mas telefona, tem maneira de se juntar, né? Através da internet, através de fazer reuniões, tem maneira de se fazer reuniões à distância. Junta as pessoas para começarem a conversar e se unirem com um inimigo comum. Como vão ficar as coisas a partir de agora? E aí você vai chegar em parâmetros, porque por isso que você tem que fazer 2 colunas. Uma coluna você vai colocar todas as coisas positivas e na outra você vai colocar todas as coisas negativas. E aí você vai dar conta que muitas coisas que você acha que são negativas, elas não são, elas são positivas. E muitas coisas que você acha que você ainda não superou, você já superou, né? E você não está vendo, porque não foi registrado na tua mente. A tua mente não acessou isso. Então, ela não conseguiu acessar o registro que tem que acessar. E ela acha e mistura tudo, porque nós temos um processo de misturar tudo e achar que tudo é igual, né? O que está acontecendo no Brasil hoje? Estão brigando no governo aos montes. Briga o Ministério da Saúde, briga da Justiça, os policiais, isto, aquilo. O que teriam que fazer? Teriam que estar brigando? Não. Teriam que estar dizendo, nós temos os problemas, né? Temos as brigas que temos internas e tá. Mas agora nós temos um inimigo em comum. Por que não vamos juntar todos e resolver o inimigo comum que a gente tem? Então, mas em vez de sentar, porque não se tem clareza, em vez de se sentar e resolver isso, o que estão fazendo? Brigando. Então, sai um, entra outro, não sei o quê, briga daqui, briga do outro lado. Por quê? Porque não tem clareza aonde está realmente o problema. Né? E na nossa casa, nós fazemos a mesma coisa. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, a gente acaba brigando, né? Ou se desentendendo, porque não vê exatamente aonde está o problema. Então, quando a gente faz e separa qualquer coisa que você tenha, acho que a conexão saiu fora. Jorge? Oi? Oi. Parece tudo Será ok. que tá bom? Deu uma robotizada, mas tá ok agora, eu acho. O meu aqui está dando como que está com problema. Será que está conseguindo? Não, eu não Não sei, sei. acho que deve estar. Posso lá? Bom, vamos lá ver o que está. Diz que a Ruth também estava com a internet muito ruim, né? Não sei, está bem oscilando a internet. Tá? Então, voltando para isso, né? A gente tem que, na verdade, fazer 2 colunas e conseguir analisar isso com claridade. Né? Conseguir analisar as coisas com claridade. A partir desse momento, você vai conseguir saber exatamente aonde está o problema. E muitas coisas, às vezes, se existe um problema, mas às vezes não é todo o problema que você acha que é. Né? E aí, quando você começa a colocar no papel quais são as questões, você se dá conta de que às vezes é um problema. O que está causando todo esse desentendimento é uma coisa muito simples. Tá? Então, e que você poderia resolvê-lo, ou não é simples, mas você tem capacidade de resolver. Né? E lembrem que nada vem para você que você não possa resolver. Né? Tudo que acontece na tua vida sempre tem uma solução. Sempre tem algo que você é capaz de encontrar uma solução. Senão, ele não apareceria. Primeiro porque tudo que acontece fora de você é você mesmo. Tá? É você que está pensando nisso. Então, se você recebe críticas da outra pessoa, é porque você está se criticando. Se você não está se criticando, o que vem de fora não vai atingir você. Simplesmente vai passar e não vai acontecer mais nada. Tá? O que acontece é, se você não consegue enxergar, é porque se você está se criticando e isso está te afetando, é porque dentro de você isso também existe. Então, começa a perguntar, o que está me afetando? Por que está me afetando? Por que eu penso dessa maneira? Né? Como posso melhorar isto em mim? Para poder que isso que está fora não afete mais em mim. Né? E foi colocado várias vezes também isso, né? Para que o mundo lá fora não afete você. Foi também colocado a hipersensibilidade,
tá? Para que você não esteja sensível a todas as vibrações, né? É como que, sim, as coisas existem, mas você não precisa ficar o tempo todo como um ioiô, né? Pegando todas as energias que tem no meio do caminho. Então, foi meio como blindado isso, para que as vibrações não afetem você demais. Né? O mundo que está lá fora, ele não tem que interferir totalmente dentro de você. Né? Ele tem as suas limitações. Né? Você pode estar vendo o que está acontecendo, mas você decide deixar entrar aquilo que você quer que ele entre. Né? E não qualquer coisa que está te atingindo, e aí acaba modificando os humores, né? Você acaba baixando a tua resistência física, né? Acaba deixando, porque lógico, nós estamos numa situação de guerra, né? Então, essa situação de guerra, ela logicamente que tenta filtrar e entrar no nosso mundo, né? Mas a gente tem nesse momento que estar mais forte, mais fortalecido. Muito bem. Então, aqui diz justamente disso, né? Distinguir exatamente quais são os obstáculos, né? Você tem que ser capaz de distinguir exatamente quais são os obstáculos. E aí que você vai poder trabalhar com eles, né? E aí você vai poder tomar medidas para isso, né? E aí sim tomar as ações que precisa. Porque nesse momento, tomar ações determinadas não vão dar. Em determinadas ações não dá para fazer. Mas nesse momento dá para planejar, dá para observar aonde que estão os detalhes, né? E avançar em frente, certo? Porque, na verdade, tem umas coisas também que, muitas das coisas que a gente está fazendo, você acaba não se entendendo suficientemente, tá? Para você colocar as coisas em ordem. Por quê? Porque, na verdade, a gente às vezes tem necessidades e a gente vai atacar determinadas necessidades que essas necessidades não são importantes. Né? Então, muitas das coisas, por exemplo, o que estava acontecendo mesmo com os negócios? Né? A internet, ela já estava ali há muito tempo. E você poderia ter preparado teu negócio já há muito tempo pela internet. Você vai dizer, mas eu tenho uma loja virtual, eu tenho uma loja física, como é que eu vou fazer montar uma loja virtual? Né? Então, essas oportunidades, elas sempre estiveram. E faz muito tempo que estão. Só que você, às vezes, já tinha problemas no teu negócio. E lógico que eles se agravaram com a vinda de toda a quarentena. Né? Então, às vezes, esses problemas que você já tinha antes, eles continuam estando. E na quarentena, lógico que se intensificaram. Então, muito bem. Tá. Para você fazer um desejo de concretização, então, você tem que ter persistência, tem que ter paciência, tá? E planejar os movimentos que você vai fazer. Então, a quarentena está sendo uma oportunidade maravilhosa para quê? Para planejar o movimento. Às vezes, nós estamos, como eu disse, no ritmo baixo. E respeitar esse ritmo é bacana. Então, se hoje nós estamos no ritmo baixo, por que a gente não planeja o que vai fazer para ir em frente com isso? Mesmo isso no negócio, mas também tem nos relacionamentos. Às vezes você está com uma pessoa longe, ou às vezes ficaram pessoas, como veio uma pessoa que acabou fazendo um samba comigo, né? E justamente o processo era de que tinha vindo um namorado que estava muito longe, né? E acabou ficando na cidade e acabou não conseguindo ir embora, né? Então, o que acontece? Ele vai ter que modificar toda a vida dele. Talvez ele vai ficar nessa cidade, porque agora a menina ficou grávida, tem todas umas histórias. Então, ele modificou toda a vida dele. Mas o que saiu no atendimento? Saiu de que ele planeje as coisas. De que agora ele tem que planejar. Porque ele morava em outra cidade e ele foi parar em outra cidade que ele não tem trabalho. Então, ele vai ter que planejar o seu trabalho. Porque se ele não planejar o seu trabalho, esse relacionamento não vai dar certo. Né? Então, é isso que tem que acontecer. Então, você vê que é uma oportunidade para você planejar.
Então, não importa aonde você ficou, todos precisamos planejar e colocar novos pilares, porque isso está dizendo a quarentena, em todos os sentidos, em termos de alimentação, em termos de relacionamentos, em termos dos nossos, né? E se a gente for perspicaz para isso, se a gente for inteligente nessa situação de agora, nós vamos poder ter um montão de oportunidades novas e quando abrir a quarentena, a gente vai estar pronto para isso. Vai estar já organizado com a nossa vida em ordem para poder aproveitar o que? A subida. Que vai vir de novo a descida, porque assim é uma lei do ritmo e é uma única lei, como eu li para vocês. Muito bem. Também foi colocado coragem, tá? Para poder enfrentar todo esse processo e foi colocado e foi a coisa do medo, né? Foi trabalhado o medo, porque o medo, o que faz o medo? O medo, na verdade, ele destrói os sonhos e ele confunde a mente. Então, quando a gente está com medo muito grande, a gente destrói nossos sonhos e, além disso, confunde a nossa mente. Por isso que se mistura tudo. Então, nós brigamos onde não tem que brigar, nós colocamos nossa atenção onde não temos que colocar atenção. Por quê? Porque o medo está agindo no meio do caminho. Tá? E aí, com o medo, também vem o nervosismo, o choque e uma série de coisas que acompanham todo esse processo. Tá? Então, por isso que nós temos que liberar o medo quando a gente começa a fazer isso que eu falei para vocês, né? Anotem. Se vocês têm alguma coisa, anotem os obstáculos. Quais são os obstáculos que eu estou vendo aqui? Né? E planejem o que vocês têm que fazer. E aí a coisa começa a se modificar totalmente. Muito bem. Uma das outras coisas, uma das coisas foi a crítica, né, que saiu, né? Então, se eu fico criticando o outro também me critica, né? É uma coisa bem coisa. Lá, não sei quem é que entra ali, mas alguém conseguiu entrar. Não sei hoje, até eu estava com dificuldade de conseguir entrar. Né? Então, a crítica é uma das coisas que também, né, se você critica muito outro ou se julga muito outro, também você vai ser julgado, né? E outra coisa que também saiu que é muito interessante é os espelhos, tá? Quando você espelhos, reconhecer que nós somos espelhos dos outros e os outros são espelhos nossos. Reconhecer essas duas coisas. Então, em qualquer relacionamento, nós somos um espelho, a pessoa que está do outro lado se vê no espelho, né? E nós também somos espelhos da outra pessoa. Então, quando a gente arruma alguma coisa aqui, então, o que faz isso? Né? Então, se eu sou um espelho do outro, então, eu sou aqui um livro e eu sou uma caneta, certo? Então, o livro você vê como uma caneta e a caneta se vê como um livro, certo? Se eu modifico o livro, o que vai acontecer com a caneta? Ela também vai se modificar. Por isso que a lei dos espelhos é muito legal. Porque qualquer coisa que você não goste no teu mundo, você pode mudar. E se você muda a tua imagem em relação ao outro. E o outro começa a ver você de uma outra maneira. E como eu sei o que eu tenho que arrumar? O que te diz o espelho? O que o espelho está mostrando para você? Ah, porque isso ele é aqui, porque assim, porque assado. É isso que é você. Tudo que a outra pessoa te mostra é o que você é. Então, aí é fácil, porque a partir do momento que você começa a saber isso mentalmente, que a tua parte concreta consegue analisar isso, você vai ver que, em vez de você criticar, é melhor você observar e dizer, opa, aí que você faz as duas listas. Eu estou vendo isso. E o que isso tem a ver comigo? Então, começa a prestar atenção. E aí você poder montar uma estratégia para poder mudar isso.
E aí vem algo que eu já falei na vez passada, que é perguntando como eu posso ser uma contribuição para o meu negócio, como eu posso ser uma contribuição para o meu relacionamento, como eu posso ser uma contribuição para a minha vida, para a minha casa, para o meu cachorro, como eu posso ser uma contribuição para a sociedade. Né? Se você começa a perguntar e não precisa ter a resposta, é simplesmente perguntar. As coisas começam a vir. E aí você vai começar a ter ideias que você nem imaginava que você podia ter. Porque você começou a perguntar qual é a contribuição que eu posso ser hoje. E aí as coisas é como se fosse uma porta mágica, uma chave mágica que você vira e a coisa começa a acontecer de uma maneira diferente. E se todos os dias você conseguisse saber e fazer as duas listas, tá? E dizer qual é a lista que está me incomodando. Hoje, no dia de hoje, está me incomodando o quê? Hoje está me incomodando isso, aquilo, babá, e aquele papo mental, tá. Então, senta e olha, o que está me incomodando dessa pessoa? Isto. O que eu acho de positivo nela? Isto. Agora, se você fizer uma lista que só tem coisa negativa, começa a perguntar, dessas coisas negativas que eu vejo na outra pessoa, o que eu posso arrumar em mim? O que eu posso transformar em mim? E aí você para de criticar o outro, para de ser julgado, porque a partir do momento que você para de julgar e que você para de criticar, o outro também para de julgar e para de criticar. E aí começam as coisas a acontecer de uma outra maneira. Começa a fluir o negócio de uma outra forma. Tá bom? Então, a dinâmica de hoje ficou por aqui, para o pessoal que está no YouTube, né, ou mesmo no Facebook, mas nós continuamos, então, com as pessoas que estão mesmo na dinâmica, que foram feitas as correções especialmente para elas, né? Que foi trabalhado com cada pessoa que está aqui, ou mesmo as pessoas que, se você quiser participar inteiro, pode participar ao vivo, daí você tem que fazer parte dos nossos grupos do WhatsApp ou do Telegram, né? Que a gente tem ali, tá na descrição aqui do YouTube, né? Tá a descrição, você clica ali e entra nos nossos grupos, que ali você vai ficar sabendo, você vai poder assistir todo o trabalho que a gente está fazendo, mesmo que você não tenha ainda entrado na dinâmica. Mas se você quiser experimentar a dinâmica, eu aconselho, porque vale muito a pena. Tá bom? Então, tchau para vocês e nos vemos na próxima semana. Tchau!